Existe um movimento acontecendo agora, silencioso, mas extremamente poderoso. Não é apenas algo externo, não é só sobre astrologia. É algo que está tocando diretamente a sua energia, o seu caminho e a forma como você existe no mundo. Neste momento, estamos atravessando um alinhamento energético raro, onde forças diferentes se encontram e criam um campo de transformação intensa. Mas a verdade é que muitos de vocês já começaram a sentir isso antes mesmo de entender o que está acontecendo. E não é coincidência você ter chegado até essa mensagem agora. Existe um tipo de tempo que não é medido pelo relógio. É o tempo da alma. E se você está lendo isso, há uma grande chance de que você tenha sido guiada até aqui, não por acaso, mas porque de alguma forma você já está captando as mudanças antes delas se tornarem visíveis. Principalmente se você é sensível energeticamente, se sente tudo com profundidade, se percebe mudanças sutis no ambiente, nas pessoas, em você mesma, então sim, isso está falando diretamente com você. Porque o que está acontecendo agora não é leve. É um encontro entre forças que mexem com 3 pilares da sua existência ao mesmo tempo: sua identidade, sua intuição e a sua forma de agir no mundo. E quando essas 3 coisas mudam juntas, a sua realidade inteira começa a se reorganizar. Talvez você já tenha sentido isso como um desconforto, ou como uma inquietação que não sabe explicar. Talvez você tenha percebido que algo dentro de você está diferente. Como se uma parte sua estivesse sendo puxada para frente, enquanto outra ainda tenta entender o que está acontecendo. E essa sensação não é confusão à toa. É movimento. É transição. É um shift. Ao mesmo tempo em que uma energia dentro de você está acendendo, como um fogo, uma urgência, uma vontade de agir, de finalmente se expressar, de fazer aquilo que você adiou por tanto tempo, existe outra força te levando para dentro. Para o silêncio. Para a entrega. Para confiar sem ter todas as respostas. E é exatamente aí que nasce a tensão. Porque uma parte sua quer agir agora. E outra parte quer esperar, sentir, se entregar. E talvez você esteja se perguntando: como eu faço as 2 coisas ao mesmo tempo? E a resposta que chega é profunda. E se agir também puder ser uma forma de se entregar? E se você não precisasse ter controle sobre o resultado? Apenas coragem para dar o próximo passo? Essa energia não está te pedindo perfeição. Ela está te pedindo presença. Está te convidando a agir mesmo sem ter o plano completo. A confiar mesmo sem provas concretas. A se mover mesmo quando tudo ainda parece invisível. E é por isso que, para algumas de vocês, isso pode estar vindo como confusão. Como sensação de estar perdida. Como se nada estivesse claro. Mas existe algo importante que você precisa entender. Você não está perdida, você está sendo reescrita. É como se o roteiro da sua vida estivesse sendo alterado. Não por algo externo, mas por você, em um nível mais profundo, mais intuitivo, mais verdadeiro. Existe uma versão sua que já sabe para onde está indo. E ela está, pouco a pouco, puxando você para esse caminho. Mesmo que a sua mente ainda não consiga ver. Mesmo que você não tenha todas as respostas. Porque nem tudo que é real é visível no começo. Às vezes, você vai sentir como se estivesse sendo empurrada para agir sem entender o porquê. Como se estivesse seguindo um plano que ainda não consegue enxergar completamente. E isso pode parecer estranho. Pode parecer instável. Mas também pode ser o início de algo inevitável. Algo que já começou. E que não vai parar agora. De repente, você começa a perceber coisas que antes faziam parte da sua rotina, da sua identidade, da forma como você se apresentava ao mundo, já não fazem mais sentido. E não é algo racional. Não é algo que você decidiu com a mente. É como se, simplesmente, parasse de encaixar. Você pode olhar para algo que antes era importante, algo que você até acreditava ser parte essencial de quem você era. E agora sentir um vazio, uma distância, uma desconexão silenciosa. E isso pode assustar no início. Porque quando algo que definia você deixa de fazer sentido, surge a pergunta: então quem eu sou agora?
Mas essa energia não veio para te tirar algo. Ela veio para revelar. Porque tudo aquilo que está sendo queimado, dissolvido, afastado, nunca foi verdadeiramente você em essência. Era versão. Era adaptação. Era sobrevivência. E agora você está sendo chamada de volta. De volta para algo mais autêntico. Mais vivo. Mais alinhado com quem você realmente é em nível de alma. E ao mesmo tempo em que certas partes estão sendo encerradas, algo dentro de você começa a acender. Uma vontade nova. Um impulso inesperado. Um chamado para começar ou recomeçar. Talvez um sonho antigo volte. Mas diferente. Mais maduro. Mais verdadeiro. Mais alinhado com quem você se tornou. E dessa vez não vem como uma ideia distante. Vem como um fogo. Um fogo que não te deixa ignorar. Um fogo que te move. Que te empurra para agir, criar, se expressar. E quando você começa a acessar essa versão sua, algo interessante acontece. As pessoas ao seu redor percebem. Porque você muda. Sua energia muda. Sua presença muda. Sua forma de se posicionar muda. E de alguma forma isso impacta tudo à sua volta. Algumas pessoas podem se surpreender com você. Outras podem não entender. E é aqui que entra uma das mudanças mais profundas desse momento. A forma como você enxerga as pessoas também está mudando. Sua intuição está mais afiada. Mais clara. Mais direta. E você começa a sentir coisas que antes passavam despercebidas. Você percebe quando alguém não está sendo verdadeiro. Quando alguém fala, mas não sente. Quando alguém está desconectado do próprio coração. E o mais intenso disso tudo é que você não consegue mais ignorar. Conexões que antes você tolerava, agora se tornam pesadas. Conversas que antes fluíam, agora parecem vazias. E pode surgir aquele momento estranho, silencioso, quase desconfortável, em que você simplesmente não sabe mais o que dizer. Como se vocês estivessem em frequências completamente diferentes. Como se estivessem vivendo realidades diferentes. E isso não é arrogância. Não é julgamento. É percepção. É consciência. É alinhamento. E por isso pode surgir um desejo muito forte de se afastar. De se recolher. De preservar a sua energia. Ao mesmo tempo, algo igualmente forte começa a acontecer. Você se sente magneticamente puxada por conexões que são reais. Conexões onde existe troca. Onde existe verdade. Onde existe abertura. Onde você pode ser você, sem esforço, sem máscara, sem adaptação. E essas conexões agora brilham mais. Você sente. Você reconhece. Porque quando a sua energia se refina, você para de aceitar o que não vibra com você. Mas em meio a tudo isso, existe algo essencial que você não pode esquecer. Se manter enraizada. Porque essa energia é intensa. Ela acelera. Ela impulsiona. Ela empurra você para frente com força. E existe uma tendência perigosa aqui. De querer correr. De querer fazer tudo rápido. De querer acompanhar esse impulso sem pausa. Mas o que você precisa entender é: quanto mais intensa a energia, mais importante é o seu equilíbrio. Se você se desconecta de si mesma, se você abandona seus momentos de silêncio, seus rituais, seu autocuidado, essa energia pode se tornar caótica. Pode virar confusão, cansaço, desgaste. Porque existe uma linha muito sutil aqui. Agir por intuição. Ou agir por ilusão. E quando você está centrada, presente e conectada ao seu corpo, você sente a diferença. Você sabe quando algo vem de um lugar verdadeiro. E quando é só ansiedade, medo ou expectativa disfarçada. Nem tudo que parece urgente é alinhado. Nem todo impulso é direção. E é por isso que o seu estado interno é a chave. Quando você volta para si. Quando você respira. Quando você encontra paz dentro do caos. As ilusões começam a se dissolver.
E o que sobra é claro, simples, direto, verdadeiro. Você pode não ter um plano completo. Na verdade, é bem provável que você não tenha. Mas existe algo ainda mais forte que um plano. Uma visão. Uma sensação de destino. Um saber interno de que algo está sendo construído. Mesmo que você ainda não consiga ver todos os passos. É como enxergar o ponto final, sem saber exatamente o caminho até ele. E tudo bem. Porque você não precisa de tudo agora. Você só precisa do próximo passo. E confiar o suficiente para dar esse passo. Sem precisar controlar todo o resto. Existe também algo dentro de você emergindo com força agora. Um padrão antigo. Um ciclo. Um comportamento que se repete. E dessa vez você não consegue mais ignorar. É como se todo o seu ser estivesse dizendo: isso não faz mais parte de mim. E pode vir como pressão, como incômodo, como urgência. Mas essa pressão é libertação disfarçada. É o impulso que você precisava para finalmente romper. Para sair do automático. Para reescrever o seu próprio caminho. Sim, pode existir resistência. Conflito interno. Momentos de dúvida. Mas toda vez que isso acontecer, volte. Volte para o seu centro. Volte para o seu corpo. Volte para o seu silêncio. Porque é ali que você se encontra de novo. E quando você se encontra, você vê. Vê além das ilusões. Vê além das máscaras. Vê além do medo. E entende, no fundo, que tudo isso não está acontecendo para te confundir. Está acontecendo para te alinhar.